Para o jogo, né? Vamos ouvir o Fábio Carilli e comentar o que foi, no fim das contas, uma boa vitória do Corinthians. Falei com o Carilli, com o doutor, senti um desconforto ali na hora do chute ali e fiquei com medo de forçar até o final da partida e acabar piorando. Amanhã eu vou fazer os exames lá no CT junto com o doutor, vou ver, vamos analisar o que tem, mas não deve ser nada grave não, deve ser um desconforto só. Nós sabemos da dificuldade, é uma equipe muito qualificada que está há muito tempo jogando junto, diferente de nós que estamos ainda formando um grupo, formando um elenco e a gente não conseguiu, na verdade, encaixar a marcação e eles foram muito superiores a nós no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu melhorar a questão da pressão, principalmente na saída de bola deles, e o nosso segundo tempo foi muito melhor. Uma vitória muito grande contra uma equipe muito qualificada. A vantagem ela é grande sim, mas não podemos pensar em tranquilo lá. Já sabemos que vai ser uma pressão muito grande, uma equipe que propõe jogo, que coloca a bola no chão. Então agora voltamos a pensar no Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil, e 10 de maio, essa partida lá de volta. Mas a vantagem ela existe sim, ainda mais que não tomamos gol em casa, a gente sabe da importância do gol qualificado, né? É uma vantagem muito grande, mas não podemos ir tranquilo para lá. Até o Carilli falando, o Jadson falou também, porque ele foi um dos jogadores que sentiram nessa partida, né? Rodriguinho e Jadson. O Rodriguinho já tinha sentido antes, né? Já tinha convivido com essas duas no joelho, né? Voltou a sentir. E o Corinthians tem jogo... O jogo do Corinthians... O confronto do Corinthians não está definido ainda pelas quartas de final do Campeonato Paulista, longe disso, e tem né? Copa do Brasil também. A sequência de abril é pesada, né? A decisão é 10 de maio só a volta, né? Mas até lá vai pegar muito jogo eliminatório, muito mata-mata importante. Antes da gente falar do jogo especificamente, eu acho tão legal quando a gente tem um treinador vindo a público e falando de peito aberto, olha, nós conseguimos uma vantagem sim, não estou dando arma para o inimigo, é uma bela vantagem, não tomamos gols, mas não tem nada decidido. Porque tem aquele politicamente correto no futebol, né? Às vezes você vai jogar contra um time infinitamente inferior, fala, não, poxa, é jogo, sabe como é? Poxa, o cara aquelas tá declarações que dão a gente a entender que é melhor perder, né? Se perdesse, ele ia ficar satisfeito. Pô, graças a Deus perdemos, agora tá tudo bem. Porque ganha, tá fica numa preocupação, né? Parece que você já tá falando, meu Deus do céu, ganhei. E agora? O que eu faço? Acho que o Carilli está numa fase legal, tá tratando os assuntos de uma maneira muito transparente, tem que ser por aí mesmo. Ontem, ouvindo a entrevista do Carilli, eu fiquei pensando o quanto ele fala de futebol, né? Ele fala de futebol o tempo inteiro. Ele não fala do clima, do gramado, do árbitro, ele fala sempre de futebol. Ontem tem até uma estatística que a gente levantou durante a transmissão, que o Corinthians, acho que 75% dos pontos conquistados esse ano, foi com menos posse, quando o time tem menos posse de bola, né? O Corinthians conquistou muito mais vitórias quando tem menos posse de bola. E a gente abordou isso ontem, né? Com o Carilli e também com os jogadores. Se isso é uma identidade que o Corinthians tem que assumir, né? Que é um time mais... que não propõe tanto o jogo, que é um time, talvez, uma palavra da moda aí, mais reativo, que busca mais o jogo. E o Carilli disse que não é uma proposta do Corinthians, que isso está acontecendo porque o time ainda está ali encontrando a melhor forma, né? O Jadson adquirindo a melhor forma, o Rodriguinho que está se encaixando aí com o Jadson. Ontem o Cleiton entrou super bem no segundo tempo, mas ele disse que não é a proposta do Corinthians. Só que tem jogado assim e tem conseguido pontos. Porque ontem né? chamou atenção. Ontem o primeiro tempo, principalmente, uma imposição física muito forte da Universidade mesmo. A Universidade passou, os chilenos foram para cima mesmo como mandantes. Sim. E o Corinthians não é que ficou lá atrás marcando e ameaçando na saída. Visivelmente perdido no primeiro tempo, sem saber como reagir. Sim. Então, isso foi preocupante. E que legal, o Carilli podia usar isso como desculpa e acabou reconhecendo uma fragilidade da equipe nesse momento, que de fato, essa saída de bola, essa criação do Corinthians deixa o torcedor com os fios de cabelo a menos. E acaba interferindo também, acho que até na postura do Jô. O Jô sai muito da área para buscar o jogo, o tempo inteiro. Assim, ele tem feito ótimos jogos pelo Corinthians, até quando ele não marca gols, porque ele sai, abre espaço, busca a bola. Quando ele chega no último terço do campo, parece que ele já fez tanta coisa que ele chega já até desgastado ali para o final, para a finalização. Ontem até o Corinthians acho que perdeu 2 chances, uma com ele, outra com o Maicon. Só que tudo está passando ainda por esse momento de transição, né? E até o Carilli, ele fez uma leitura muito legal do jogo. O Caio
trabalhou no jogo ontem com a gente, ele fez uma leitura muito legal na mudança de posicionamento do Jadson. Ele deu uma adiantada no Rodriguinho, que não estava tão bem ontem, estava errando bastante no primeiro tempo, até sair o gol. Eu acho que o Carille, ele parece que ele tem tudo na mão ali, né? Dentro do pouco que ele tem tudo na mão e tem conseguido até esse momento explorar um pouquinho o melhor de cada um. Acho que a leitura de jogo dele ontem fez o Corinthians vencer o jogo. Acho que muito da vitória, claro, aos jogadores, mas muito também pela leitura. Mas a sensação que eu tenho, aí na informação, né, é só sensação mesmo, é que agora que o Carille está começando a sentir um pouquinho de segurança para tentar inovar em alguma coisa, soltar o time um pouquinho. Eu acho que o ambiente do Corinthians é tão confuso e a posição dele era tão frágil como técnico que ele tinha que se segurar ali. Realmente jogando pelo resultado para se segurar no cargo. Acho que agora, aos poucos, sei lá, se os jogadores vão confiando um pouquinho mais no que ele fala, as coisas vão acontecendo, ele já tem uma segurança defensiva um pouco maior. Mas a sensação que eu tenho é que agora que ele está começando a se sentir seguro para falar assim, bom, aqui atrás está funcionando legal, vamos tentar ajeitar do meio para frente agora. O direcionamento do trabalho é reflexo da cultura do futebol brasileiro. Se o Corinthians tivesse feito o jogo da Universidade de Chile ontem e perdido por 2-0, ia cair na conta do Carille. Sim. Então é mais fácil fazer o jogo do Corinthians. Mesmo que tenha sido um jogo até inseguro no primeiro tempo. É melhor você construir dessa forma. É melhor pensar no resultado antes do desempenho. É melhor alongar e dificultar o processo de evolução do time para que o time não passe por um momento de instabilidade na temporada. Não, você tem razão. A gente só se importa com o resultado. É que no começo do ano, quando definiram, no começo do ano ou no final do ano passado, não lembro, quando definiram, oficializaram o Carille como técnico, eu falei assim, para o Carille isso aí vai ser uma cadeira elétrica. Sim. Porque ele não tem respaldo de lado nenhum, as pessoas que o colocaram ali estão todas enroladas com questões de bastidor, não houve convicção. Então ele se administrou para se manter ali. Não sei, achava que em determinado ponto da temporada ele não fosse encontrar esse momento para conseguir se soltar. Eu achei que a cadeira elétrica fosse durar pelo menos até metade do ano. Para pensar, o resultado como o de ontem, os resultados nos clássicos, ele tem se sustentado a partir dos resultados. Pois é, exato. Né? E o Carille não é de lamentar, assim, ele, com toda a dificuldade que tem para montar o elenco, ele não lamenta. O Drogba não veio, ele continuou trabalhando. O Potker não veio, ele continuou trabalhando. Agora, recente, Valdívia. A história do Valdívia, ele continuou trabalhando. Ele coloca o Léo Jabá para jogar, o Léo Jabá não dá certo, ele põe o Romero não dá certo, ele põe o Cleiton não dá certo, ele vai fazendo o que ele tem ali. Ele não vai a público reclamar, os jogadores erram, ele não expõe ninguém, ele não se expõe. Ele está trabalhando, está ali quietinho na dele. Ele começou o Campeonato Paulista como uma quarta força, né? Era essa avaliação que nós fazíamos antes de começar o campeonato. O Corinthians, de fato, não é o time que mais inspira, só que é um time de uma defesa sólida e de um técnico muito trabalhador. O Carille tem me chamado a atenção quanto ele consegue demonstrar o que ele tá trabalhando, ele está ali fazendo o dele. O Corinthians ficou sem levar gols 10 jogos. Até aqui. Nesses 10 jogos, a dupla de zaga formada pelo Pablo e pelo Balbuena. Muito mérito dele, não só da formação da dupla, mas de fazer com que o time enxergue o que ele quer. O Arana jogando super bem, o Gabriel, apesar da sequência de cartões, é o jogador que deu uma sustentação ali para o sistema defensivo. Então, acho que o Carille, nesse momento, a diretoria é um segundo plano para ele. Não deu certo a contratação, ele vai com o que tem e vai demonstrando para a diretoria que ele tem aval para conquistar mais coisas, não digo nem de títulos, nem de finais, nem de campeonatos, mas de conquistar a confiança da diretoria para, quem sabe, encorpar mais esse Caio, time como é que o jogador pode ajudar nessa hora? Produzindo mais do que eles vêm produzindo. É por isso que eu acho que quando eu analiso o trabalho do Carille, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. E acho que a crítica ou o comentário não tem que ser em cima dele, tem que ser em cima do todo. Eu acho que ele está se virando com o que ele tem. Sim. Ele encontrou uma forma de jogar porque ele sabe que no elenco dele, alguns jogadores não responderam. Alguns jogadores foram contratados para fazer a diferença. Guilherme, Marlone, que já saiu, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, todos bons jogadores. Ninguém discute a qualidade individual deles, só que o momento não respondeu. Então, se ele for querer marcar lá na frente, sufocar o adversário, ele vai se expor lá atrás e vai perder jogo.
Então ele encontrou uma forma de jogar, e eu acho que é muito mérito dele, que é o seguinte: deixa eu trazer consistência defensiva para essa equipe, deixa eu ser competitivo, deixa eu colocar na cabeça do jogador que para a gente chegar a algum lugar, e eu ainda acho que o Corinthians é a 4ª força de São Paulo, a gente vai ter que suar, vai ter que pôr a bunda no chão e dividir, suar, transpirar. A partir daí a gente traz a torcida junto. E aí os resultados vão começar a aparecer. Na hora que a gente tiver um modo de jogo consolidado, aí eu dou o segundo passo. Qual é o segundo passo? Tratar da parte de criação, que eu acho que ainda deixa muito a desejar. Agora, não adianta ele ter boas ideias se ele não tiver quem as execute. Então eu acho que quando a gente já discutiu isso aqui no Redação uma vez, no Seleção uma vez, não é só em relação ao modo de jogo, ao posicionamento tático. A cobrança tem que ser individual. Esses jogadores que nós citamos têm que estar incomodados com estar no banco. Quando eu elogio o Carille, uma coisa que eu venho e falei ontem na transmissão, tanto eu como o Mário Marra, com o Oscar e a Thaís, é que dentro de todas essas circunstâncias, ele está olhando com carinho para a base. Ontem, para mim, o Arana fez um partidaço. Você já não sente a falta do Wendel. E muita gente, inclusive eu, gostava demais do Wendel. Eu falei, puxa, você vai abrir mão do lateral esquerdo titular para ir para o Inter? Méritos do Inter que fez uma grande negociação. Será que o Arana está preparado? Tá. Entrou e deu conta do recado. Aí você abre mão de jogadores mais talentosos para botar sangue novo. Então ele está levando o Pedrinho para o jogo, o Léo Jabá, o Arana, o Maicon, o Marcial. Então ele está olhando com carinho para a base e está passando um recado para os outros. O recado é o seguinte: ou vocês estão afim de fazer a diferença e recuperar o espaço, ou eu vou com a molecada. E o próximo passo, eu vou olhar para o mercado e vou trazer jogador. Tentou trazer o Valdívia. Se vocês não correrem, se vocês não me derem uma resposta, eu vou trazer gente de fora. E eu acho que o Corinthians, dentro do jeito dele de jogar, é extremamente competitivo. Não encanta, tenho certeza que está muito distante do que o torcedor imagina da tradição do Corinthians, mas é uma forma de você obter resultado. E vai ser difícil de ganhar do Corinthians dessa maneira. Flávio Bittencourt disse que foi almoçar, voltou e a gente ainda está falando do Corinthians. Então vamos mudar de assunto. Almoçou rápido, Flávio? Ele almoçou... Não, deu um tempinho. Comeu uma esfirra. A gente está falando do Corinthians já tem um certo tempo aqui. Mas evidentemente não foi só do jogo, né? Teve o assunto da polícia, né? Até o Gandula hoje mobilizou nosso debate aqui. Flávio, mas nós vamos falar do seu Flamengo agora, tá? O Alexandre